Atenção, alunos do SPIN, do 7º ano, professor Esquilace aqui falando. Então, nós vamos começar a nossa aula, tá? Primeira aula aqui da atividade 1, sobre células. Atividade 2, essa adaptação dos seres vivos fica para a próxima aula. Então, eu tinha deixado para vocês pesquisarem esses temas, né? Inicialmente aqui, células, a partir desses sites, né? Então, eu vou agora fazer uma apresentação, explicar para vocês cada uma dessas partes aqui, certo? Então vamos lá. Mas antes disso eu queria passar o seguinte. Isso aqui nós temos um vírus, né? Já que nós estamos falando de células, a gente precisa saber que o vírus, ele não tem célula. Ele é diferente de um ser vivo que possui células, seja ela o tipo de célula que for. Então, basicamente, o vírus ele é formado por isso, tá? Um envelope, que é a proteção dele. Fora desse envelope, ele tem essas proteínas de associação. É isso que vai fazer ele grudar na membrana da célula, tá? Tem essa estrutura aqui chamada capsídeo e o mais importante aqui no caso, que é isso que ele vai injetar, né? Ele vai colocar dentro de uma célula para se reproduzir. E é isso que o vírus faz. Ele é um parasita. Então, ele vai infectar uma célula para usar a célula para reproduzir, já que ele não consegue por ele ser um organismo sem célula. Tá? Então esse DNA ele joga dentro da célula e aí dentro da célula a célula começa a produzir novos vírus e aí os vírus saem dela e vão invadir outras células. Que nem vocês podem ver aqui, nós temos uma imagem, esse aqui é o rapaz do momento, né, o coronavírus, ou, na verdade o COVID-19, tá? E como é que funciona? Ele infecta as células. O que está em verde aqui é célula, o que está em rosa ou roxo é o Covid-19. Então ele vai infectar essa célula, vai usar o DNA dela para produzir outros vírus e é assim que ele vai se multiplicando. Tá? Então como é que ele consegue isso? Simplesmente infectando as células. Por isso que a gente evita de colocar a mão nos olhos, no nariz, na boca, porque se você tocou alguém que está contaminado, você transfere para você. Daí que vem a importância de você lavar as mãos, principalmente com sabão. O álcool gel é só se você não tiver sabão, porque o sabão ele consegue quebrar aquela membrana, né, aquele capsídeo que envolve o vírus, que é feito de uma gordura, tá? Um lipídio. Então, isso mata o vírus. E o isolamento é para evitar que ele se prolifere. Se ele não consegue se proliferar, ele não tem como avançar. Agora, essas pessoas ficam circulando e uma passando o vírus para a outra, que conforme vocês podem ver, ó, olha o tamanho da célula e olha o tamanho de um vírus. Tá certo? Então, isso é o motivo da gente estar fazendo tudo o que a gente está fazendo. Agora, vamos diretamente para a célula. Primeira coisa para saber é o seguinte, a célula ela tem diferentes tipos, formas e está em todos os lugares, no nosso caso, do nosso corpo. Mas todo ser vivo tem célula. Agora aqui nós temos uma célula chamada célula do sangue. Então no sangue, isso aqui são só 3 tipos, né? Essas aqui são as hemácias, que vão ser importantes para a respiração celular. Então nós temos 3 tipos, mas as células do sangue têm vários tipos. Célula da superfície da nossa pele, tá? Células epiteliais, o que é isso? São as células que estão na camada interna, dentro do estômago, dentro do pulmão e do intestino. Tá? Os neurônios são as células do nervo, do sistema nervoso. E, para quem não sabia, célula óssea. Ah, professor, osso tem célula? Tem. Tanto é que se uma pessoa, quando uma pessoa quebra uma perna, um braço ou fratura algum osso, ela tem que ficar de recuperação, enquanto as células ósseas vão produzir novas células ósseas e aí vai consertar, né, a fratura vai ser corrigida, certo? E olha que interessante, células de músculo. Nós temos 3 células de músculo, 3 tipos. A célula muscular cardíaca, o próprio nome diz, fica no nosso coração, é uma célula especial. A célula muscular esquelética é aquela que está ligada a movimento, né, movimento voluntário, movimento que a gente faz, tá? Então, quando você mexe o braço, enquanto eu estou falando aqui, gesticulando a boca, o próprio globo ocular, você olha para um lado e para o outro, são músculos que estão fazendo isso, tá?
Os células musculares esqueléticas. E tem as células do músculo liso. O músculo liso é aquele órgão que você, todo dia ele funciona, mas você não toma cuidado, não controla isso. Por exemplo, o pulmão. O pulmão está o tempo inteiro, né, você fazendo a respiração e você não decide a hora que vai entrar e vai sair o ar. Isso é automático. E quem cuida disso são as células do músculo liso, certo? Então está aqui a variedade diferente de células que nós temos. E como que é uma célula animal? Isso daqui é uma célula cortada ao meio, tá? Conforme você viu lá a célula atacando o, aliás, sendo atacada pelo vírus, né? Ela é arredondada, ela tem diferentes formas. Então aqui nós cortamos a célula no meio para você ver como é que ela é dentro. Então basicamente a célula tem que ter três estruturas: a membrana plasmática, que protege, tá? Protege aqui toda a célula, o citoplasma, que é um tipo de um gel, né, um líquido, bem, um plasma, onde as organelas ficam nadando aqui dentro, e o núcleo, onde fica o DNA, certo? As outras organelas, que nós vamos ver depois um vídeo, onde ele vai explicar essas organelas. Ele é um vídeo muito interessante que vocês vão assistir mais no final da aula. Então, a mitocôndria é responsável pela respiração, o vacúolo digestivo, que, como já disse, está ligado à digestão, né? O complexo golgiense e o retículo endoplasmático estão ligados a diferentes tipos de transporte. Tem as vesículas, os centríolos, que é responsável pela divisão celular. Uma célula se divide em duas e essas duas em quatro, e assim vai. E os ribossomos, que produz proteínas, tá? A gente consome proteína, ela vai para o célula, lá a proteína vira aminoácido, né? Aliás, antes, né, vira aminoácido, quando chega lá o ribossomo monta a proteína que o nosso corpo está precisando, tá? E esses microtúbulos que nós vamos ver depois também. Então, só para vocês verem, nós temos aqui, ó, célula do interior da bochecha, tá? Da boca. Então, se você passasse uma colher na sua bochecha, na parte de dentro, e colocasse no microscópio, você ia ver isso aqui. Tá vendo a divisão? Ó, isso aqui é uma célula e está dizendo o limite dela é a membrana plasmática. E aqui todas dá para ver o núcleo. A gente não vai ver organelo porque a gente só consegue ver o núcleo porque a gente coloriu de uma forma específica. É um corante que vai lá e dá a cor para o núcleo. Então aqui a gente consegue ver todos os núcleos e aqui, nessas três que dá para ver melhor. E por que que ela não esparrama? Ela está sendo delimitada pela membrana. Aqui dentro o citoplasma e aqui o núcleo, certo? Então vamos lá. Agora a diferença para uma célula animal. Olha, a célula animal também tem ribossomo, também tem o núcleo, também tem a mitocôndria, né? Tem o complexo de Golgi, os retículos endoplasmáticos, microtúbulos. Só que o que que a célula vegetal tem de diferente, principalmente? Tá? Esse vacúolo, que é muito grande, está ligado à hidratação, né? A presença de água, isso está relacionado. Essa parede celulósica, tá vendo? Tem a membrana plasmática, mas tem essa membrana, essa parede celulósica, que é de celulose, que envolve toda a célula vegetal. Lembrando que aqui a gente também cortou para poder ver dentro, tá? E outra coisa importante é o cloroplasto, que é ele que faz a fotossíntese, que aí a planta consegue produzir o próprio alimento dela, como vocês já devem saber. Agora olha isso aqui é são células da cebola, aquela pelinha da cebola. Você coloca no microscópio, coloca um corante especial e você consegue ver quem aqui? Os núcleos, tá vendo? Você não consegue ver as outras organelas. Se tivesse feito uma color, tivesse um corante específico, você veria as outras organelas. Então, mas veja o núcleo que está presente aqui, tá? E aqui em cima nós temos células de uma folha de uma planta. E o que são essas coisinhas verdes, essas coisinhas aqui? Bom, primeiro, olha a parede celular, tá? Parede celular. Aqui, apesar de não aparecer tanto, além da membrana, também tem uma parede celular. Agora, aqui a parede celular é mais fácil de ver, tá? E dentro a gente está vendo quem?
Os cloroplastos, certo? Que são os que fazem a fotossíntese. Então, olha a quantidade de cloroplastos que tem numa célula, certo? Vamos lá. Agora, para diferenciar organização celular. Como é que eu diferencio o ser vivo unicelular de pluricelular? É muito fácil, tá? Unicelular, único. Celular, célula. São constituídos por uma única célula. Nós temos aqui dois seres unicelulares, uma ameba e um paramécio. E ambos são protozoários, que a gente vai um grupo que a gente vai conhecer depois. E os pluricelulares? Pluri, de plural, vários, ou seja, várias células. Em alguns lugares, se você vê escrito multicelular, não está errado. Multi também são vários. Então, tá multicelulares ou pluricelulares. O que são? São constituídos por várias células desses seres, com funções específicas e diversificadas. Por exemplo, nós temos aqui um caracol ou caramujo, nós temos uma planta, um tigre, um fungo e esses antílopes, todos multi, né, pluricelulares, e esses dois unicelulares. Agora, célula procariótica. Todas as células que nós vimos antes, a animal e a vegetal, são chamadas eucarióticas, porque elas têm, principalmente pela característica do núcleo estar envolto, né, protegido por uma membrana plasmática. E a célula procarionte, ela não tem isso. Você olha aqui, ó, o DNA dela está solto, não tem um núcleo. Então, esse DNA solto, ele significa que essa é uma célula procariótica ou procarionte. E, além disso, ela tem parede celular, tem uma cápsula que protege, também tem ribossomo, também tem membrana plasmática, mas o DNA é solto. E no caso aqui, tem o pilus, que é um tipo de pelo, e o flagelo. Então, essa célula ela consegue se movimentar. Ela é uma bactéria. Dá uma olhada nesse desenho aqui, ó. Desenho não, essa imagem é uma bactéria chamada Pseudomonas aeruginosa, tá? E ela causa muitas infecções. Essa é uma bactéria que em hospital ela é muito perigosa, porque pode infectar pessoas que estão doentes e isso pode complicar o quadro delas. Tá? Por isso que tem que geralmente o hospital ele é branco, ele é um ambiente limpo, porque ele tem que estar protegendo as pessoas dessas infestações de bactérias ou outros seres microscópicos que podem contaminar e prejudicar a saúde de quem está hospitalizado. Certo? Então essa é a diferença. Célula procarionte, o núcleo, principalmente essa é a diferença. O núcleo fica solto. E a célula eucariótica, ela tem um núcleo, dentro do núcleo o DNA. Tá? Agora nós vamos ver um filme, tá, que explica justamente tudo isso que a gente viu até agora e com uma imagem bem legal para vocês. Tá? Então vamos lá assistir. As células são as menores unidades de vida de um organismo. Todas as células têm 3 coisas em comum, não importa o tipo de célula que são. Todas as células têm uma membrana celular, o que separa o interior da célula do ambiente exterior. O citoplasma, que é o material gelatinoso, e o DNA, que é o material genético da célula. Existem 2 categorias de células. A primeira categoria são as células eucarióticas. Elas têm organelas, que incluem o núcleo e outras partes especiais. As células eucarióticas são células mais avançadas e complexas, sendo encontradas em plantas e animais. A segunda categoria são células procarióticas. Elas não têm núcleo ou organelas envolvidas por membranas. Elas apresentam material genético, mas não está contido dentro do núcleo. As células procarióticas são sempre organismos unicelulares, tais como bactérias. Então, o que são organelas? Organela significa pequeno órgão. Organelas são as partes específicas de uma célula que têm tarefas exclusivas para executar. Vamos começar com o núcleo, o centro de controle da célula.
O núcleo contém DNA, ou material genético. O DNA dita o que a célula vai fazer e como ela vai fazer. Cromatina é o emaranhado onde o DNA se encontra espalhado, encontrado no interior da membrana nuclear. Quando uma célula está preparada para dividir, o DNA condensa em estruturas conhecidas como cromossomos. O núcleo também contém o nucleolo, que é uma estrutura onde os ribossomos são feitos. Depois dos ribossomos deixarem o núcleo, eles terão a importante tarefa de sintetizar ou fazer proteínas. Do lado de fora do núcleo, os ribossomos e o resto das organelas flutuam no citoplasma, que é uma substância gelatinosa. Os ribossomos podem passear livremente dentro do citoplasma ou se anexar ao retículo endoplasmático, às vezes abreviado como ER. Existem dois tipos de retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático rugoso, que possui os ribossomos ligados a ele, e retículo endoplasmático liso, que não possui os ribossomos. O retículo endoplasmático possui uma membrana fechada que permite o transporte de materiais, tal como as proteínas, sintetizadas pelos ribossomos. As proteínas e outros materiais emergem do retículo endoplasmático em pequenas vesículas, onde o aparelho de Golgi, às vezes chamado de complexo de Golgi, as recebem. As proteínas movem-se dentro do aparelho de Golgi, onde elas são personalizadas em formas que as células podem usar. O aparelho de Golgi faz isso ao dobrar das proteínas em formas utilizáveis ou adicionando outros materiais, tais como lipídios ou carboidratos. Vacúolos são estruturas em forma de saco que armazenam materiais diferentes. Aqui, nesta célula vegetal, o vacúolo central armazena água. Voltando à célula animal, você vai ver uma organela chamada lisossomo. Os lisossomos são coletores de lixo que levam em partes células danificadas ou desgastadas. Eles estão cheios de enzimas que quebram esses restos celulares. A mitocôndria é uma organela onde se mantém a energia para as células, tanto animais como vegetais. Durante um processo chamado respiração celular, as mitocôndrias fazem moléculas de ATP, que fornecem a energia para todas as atividades das células. As células que precisam de mais energia têm mais mitocôndrias. Enquanto isso, a célula mantém a sua forma através do citoesqueleto. O citoesqueleto inclui os microfilamentos filiformes, que são feitas de proteína, e os microtúbulos, que são tubos finos e ocos. Alguns organismos, tais como plantas, são fotoautotróficas, o que significa que captam a luz solar para transformar em energia. Possuem células como uma organela chamada cloroplasto. Cloroplasto é aonde acontece a fotossíntese. É verde porque tem um pigmento verde chamado clorofila. As células vegetais também têm uma parede celular, fora as membranas, de forma a apoiar e proteger a célula da planta. As células animais não têm uma parede celular. Existem muitas outras estruturas únicas que têm apenas em algumas células. Aqui estão apenas algumas. Nos seres humanos, por exemplo, o trato respiratório é revestido com células que têm cílios. Esses são semelhantes a pelos microscópicos que podem se mover em ondas. Esse recurso ajuda a capturar partículas inaladas no ar e expulsá-los quando tossir. Outra característica única em algumas células são os flagelos. Algumas bactérias possuem flagelos. Um flagelo é como uma pequena cauda que pode ajudar no movimento da célula. A única célula humana que possui o flagelo é o espermatozoide. Em resumo, lembre-se,
As células eucarióticas são células vegetais e animais com um núcleo e organelas envolvidas por membranas. As procarióticas são organismos unicelulares, sem organelas. Todas as células têm uma membrana celular, citoplasma e material genético. E apenas as células vegetais têm cloroplastos. Ambas as células, vegetais e animais, possuem mitocôndrias. É isso aí, muito bom. Gostaram do vídeo? Apesar de ser em inglês, eu acho que deu para entender bem, né? Então, vamos lá. Depois de tudo que a gente viu, isso aqui é um quadro que faz um resumo de tudo que nós vimos. Tá? Nós temos aqui, ó, que nós vimos até antes, lá no começo do ano. Ó, uma visão geral do que a gente entendeu até agora sobre célula e os seres vivos. Os seres vivos, eles formam diferentes espécies. Tá? Essas espécies mostram como que existe uma grande biodiversidade no nosso planeta. Lembrando que biodiversidade é uma variedade enorme de vida. Bio é vida. Tem uma variedade enorme de seres vivos que existem. E para a gente saber e estudar cada um deles, eles recebem um nome científico. É como nós vimos lá, o Pseudomonas, daquela bactéria. É um nome científico. O vírus, como ele não faz parte de nenhum dos 5 grandes grupos dos seres vivos, ele não recebe um nome científico, a não ser denominações, como no caso do vírus o coronavírus, é o Covid-19. Tá? Então, essas espécies reunidas em gêneros vão formar diferentes grupos, como as plantas, que são seres autótrofos, que nós vimos lá na célula vegetal, que é através da clorofila, que tem dentro do cloroplasto, ela vai fazer fotossíntese, por isso que eles são chamados de seres autótrofos ou autotróficos, aqueles que produzem seu próprio alimento. Tá? Os animais e os fungos, eles já são heterotróficos. Lembrando que heterótrofo ou heterotrófico significa que se alimenta de seres diferentes. Então, ó, autótrofo, auto, por conta própria, trófo, alimentação, se alimenta por conta própria. Heterotrófico ou heterótrofo, hétero, diferente. Heterotrófico, alimento. Se alimenta de seres diferentes que ele, certo? Então ele não produz seu próprio alimento, precisa de outros seres vivos. Por isso que animais e fungos são heterotróficos. E tem outros grupos que a gente vai ver depois. Só que todos esses seres vivos, seguindo aqui a seta, cada um deles pode ser classificado em um tipo, né? E um dos tipos a seguir, seja célula procariótica, né? Formado por um procarioto, que é um procarioto formado por uma célula procariótica, que ele contém o material genético disperso no citoplasma que nós vimos. Então ele não tem núcleo. O DNA, o material genético, fica solto e é unicelular. Tá? Mas a célula procariótica também tem membrana plasmática. E, característica principal, não há um núcleo delimitado por uma membrana. Agora, outra célula, a célula procariótica, ela é formada por uma ou mais células eucarióticas, que apresenta, e para lembrar, podem ser os eucarióticos, podem ser pluricelulares ou unicelular. Por isso que fala formado por uma ou mais células eucarióticas. Ela apresenta uma estrutura organizada que inclui membrana plasmática, o núcleo delimitado por membrana, ou seja, o núcleo tem uma membrana protegendo ele, e é onde está o material genético, o DNA, e o citoplasma, onde contém quem? As organelas citoplasmáticas que nós vimos nas explicações e também no vídeo. Tá? Então, gente, é isso. Tá? Essa foi a nossa aula. Você pode rever essa aula quantas vezes você quiser. Não entendeu uma parte, você volta. Isso é a possibilidade que nós temos quando a gente tem uma aula no YouTube. Você pode voltar ao vídeo. Tá? Eu só queria pedir então para encerrar a aula que avisem seus colegas quem não fez ainda inscrição no meu site, né? No meu site não me mandou e-mail com o nome completo, ano e turma,
peça para fazer isso, para poder receber esse material e ter acesso. Tá bom? Então, gente, até a próxima aula, então. Um abraço. Tchau, tchau.